Seguinte, tô passando aqui no começo do vídeo já pra te pedir um like, porque o vídeo tá bom. E outra, o like me ajuda muito, filho. O vídeo engajando e se saindo bem, mais conteúdo tem. Então deixa um like e comenta alguma coisa aí que você gostou que eu vou te responder. Já se passaram 5 anos de luta contra um câncer terminal, até que a vida de Hiraku foi de vala e a sua alma foi pro reino celestial. A vida do sofredor foi de 39 anos, cheia de traição, sofrimento e só coisa ruim. E o deus do mundo que estava lá se desculpa por ele ter dado uma vida tão cagada e tão ruim, né? Então, pra compensar o erro, ele decide dar uma segunda vida pra ele com um corpo saudável no grau e promete também realizar um desejo de Hiraku. E uma das únicas coisas que Hiraku sempre quis foi renascer como um fazendeiro e poder morar em uma parte isolada do campo, longe das pessoas, pois ele tinha algumas dificuldades pra lidar com as pessoas. Só que tinha um porém, esse deus aqui, ele não tinha jurisdição pela agricultura. Beleza, aí ele manda a cal pro deus da agricultura e ele diz, não, tá tudo certo. E de groja ele ainda dá o poder da ferramenta agrícola onipotente. E com o toque do cajado, a sua alma queima e ele renasce no meio da floresta. Logo ele move seu corpo pela primeira vez depois de muitos anos, sendo tudo o que ele mais queria na vida. Então bora começar a vida de garoto da roça, welcome to the mato. Ele invoca sua ferramenta overpower e começa a arrumar o solo e percebe que ele não se cansa e que ele vai poder cultivar o solo duro e cortar raízes de árvores sem problema. Decidido a achar água, ele tenta ouvir o entorno da floresta e só ouve folhas, gravetos, até que ele acha uma árvore enorme e decide fazer a sua base por ali mesmo. Mesmo ele procurando água, ele não encontrou, então a sua ferramenta onipotente vira uma pá e ele decide cavar até encontrar água, até porque essas árvores têm que tirar água de algum lugar. E cavando o solo, ele percebe que ele não se cansa. Meu irmão, roubado esse negócio, hein? E ele cava e acha água. Tranquilo sobre a água agora, ele sai limpando a área, usando diferentes ferramentas de agricultura. Só que aí tinha uma árvore que estava atrapalhando o local e ele tinha que derrubá-la. Lembrando do conhecimento da sua vida anterior, ele resolve cortar ela de forma bem estratégica, que é cortando um pouquinho lá e cortando do outro, aí junto do assim, aí cortando ela cai, né? Só que quando ele faz um machado, ele só senta um golpe na árvore e ela cai quase em cima dele, quase que ele vai pra outro secar, hein? Transformando a ferramenta agrícola onipotente, chamada de FAL pra abreviar, em uma machadinha, ele corta a madeira como se fosse manteiga, só no vapo. E agora ele tem um pouco de madeira, tábuas, que já dá pra fazer uma pequena cabana. Percebendo que está ficando de noite, ele entra em pânico e decide fazer um pouco de fogo pra se aquecer. Só que já é meio tarde pra usar a FAL como uma lupa, pois o sol já se pôs. Então Hiraku cava um buraco no tronco da árvore e fica por ali mesmo durante a noite. Ele até pensou que poderia fazer um buraco no chão, mas o medo de ser soterrado era bem maior. Utilizando um cinzel, ele fabrica uns utensílios meia boca, sabe? Mas que dá pro gasto. Ele passou a noite inteira talhando e tentando trabalhar com a madeira e percebeu que já era de manhã. Logo na manhã ele se apressa e faz fogo, evitando assim o primeiro erro. E a partir daí ele continua limpando a área para poder cultivar a terra. E ele percebe que quando ele utiliza a FAL, ele não fica com fome e nem cansado. Então ele decide sair dali e procurar um pouco de comida. Apesar de que a FAL não deixa ele com fome, mas ele ainda tem que comer. E inconvenientemente, quando ele tá com fome, aparece um coelho do tinhoso que sai da floresta. Mas com apenas um golpe ele derrota e manda aquele espetinho de carne de coelho gostoso, sem sal e sem nada, pensou? E ele não é besta e nem nada, né? E faz da cabeça do coelho adubo. E bora combinar que tudo que entra, sai, né? E aí a vontade de soltar um barro vem. Foi aí que ele fez um banheiro, até bonitinho ali, só que, né, ele tenta dar aquela cagada na mata aberta e não consegue relaxar. Então ele faz as paredes ali e ele consegue dar aquela relaxada boa. Depois disso ele começa realmente a cultivar e arar o campo, pra plantar suas sementes. E passando o resto do dia pensando em que tipo de sementes ele plantaria pra sustentar a sua vida ali. Só que como que ele vai cultivar sem ter semente? E daí ele vai em busca de sementes. Mais tarde naquele dia, depois de comer um churrasquinho de coelho do tinhoso, ele foi pra cama. Mas no dia seguinte, sementes já tinham brotado. E ele percebeu que é um efeito especial da FAL. Só que as mudinhas estavam tudo torta e desengonçada, esquisita, sabe? Mas que se importa? Agricultura, né? Então ele decide proteger a sua colheita dos monstros que vivem na floresta. Primeiro, vamos construir uma cerca em volta do perímetro para evitar zumbis. E vamos cavar uma vala em volta da cerca para evitar os creepers. Levou alguns dias, mas ele terminou. Ele percebeu também que se usar a FAL como regador, as plantas crescem muito mais rápido do que plantas normais. Ele fica até preocupado
preocupado assim, porque ele não faz a menor ideia do que ele tá cultivando. Imagina se forem plantas de enfeite. Mas enfim, a agricultura que segue. Alguns dias se passaram e seu nível de carpintaria aumentou bastante para ele construir uma pequena cabana e parecer mais civilizado. Passado alguns dias, Hiraku encontra um casal de lobo que estava bem ferido. Ele os alimenta com a carne de um javali que ele tinha acabado de eliminar e tinha muita carne e ele não sabia o que fazer com ela. E ele percebeu que a barriga de um deles estava bem inchadinha, né? E então ele se lembra que quando era criança ele sempre quis ter um cachorro, porque cachorros são amigos dos fazendeiros. Então seria ótimo se eles ficassem por ali. Logo a coitada da cachorra entra em trabalho de parto. E ele os coloca pra dentro da cabana e faz uma fogueira ali próxima na porta da cabana, pra manter eles aquecidos. Após a longa noite, Hiraku vai à cabana e vê 4 filhotinhos de cachorro. Hiraku dá então a parte mais deliciosa do javali para comemorar. Após o parto, Hiraku pensava que eles iriam embora, mas ficaram. E aí Hiraku faz uma casa para que ele possa ficar, o que fica bem melhor do que a outra casa. Quando os filhotinhos já estavam em idade para correr e andar, as plantas já estavam grandes e no ponto de colheita. E eram tomates, pequenos, mas eram. Hiraku não sabe, mas é porque precisa daquele adubo específico. Os cães caçavam e protegiam o perímetro, e tava complicado chamar eles de cachorro, então o macho ele chamou de Kuro e a fêmea de Yuki. E por incrível que pareça, os cachorros comem legumes naquele mundo. Depois de algumas semanas, Hiraku aprendeu todos os macetes para dominar a sua ferramenta Overpower. O hack era bem simples. Enquanto ele arava o campo e pensava em batatas, a Fal plantava as sementes de batata através de magia. E daí ele usou esse truque para cultivar tudo que ele sempre quis. E ainda, qualquer coisa que ele cultivasse crescia mais rápido do que o normal. Então é um item muito roubado que os deuses lhe deram. Em determinado momento, Hiraku percebeu que o cardápio tinha que dar uma variada, sabe? Porque ensopado de coelho do tioso todo dia não dá. Ele decidiu então plantar algumas árvores para produzir frutos diferenciados, pois só legumes não dá sustância, meu caro. Plantou maçã, caqui, pera, essas paradas de fruta. E um certo dia ele brincando ali com uns doguinhos, ele percebe que tem um chifre crescendo no meio da testa. Bom, é um mundo diferente, então cachorros têm chifre. Com a ajuda dos dogo, ele conseguiu explorar a floresta e encontrar uma cachoeira. Ele decide então puxar a água desse local para seu acampamento. Então ele faz um banheiro civilizado ali perto do canteiro de obras e transforma a Fal em um carrinho de mão para facilitar o transporte, já que ele não se cansa e nem sente fome quando a usa, facilitando assim a criação do sistema de transporte de água. Por hora, ele limpou mais a área e expandiu mais os campos de cultivo, adicionando mais variedades de planta para sustentá-lo, como trigo, açúcar e outras coisas. E isso tá muito parecido com Minecraft, não tá? Sem ter muito a noção do tempo, os meses logo se passam e o inverno estava chegando. Ele precisa de roupas quentes, até que ele tenta usar a pele dos coelhos, mas fedia pra caramba e ele desistiu da ideia. Enquanto ele juntava suprimentos, um de seus dogos traz uma almofada de banco preta gigante. Não, pera, é uma aranha na verdade, que tem habilidades muito boas de utilizar. Sua teia parece tecer e bordar. Então ela se torna um novo cidadão da base e começa a viver na árvore. A aranha, batizada então de Zabuton, produzia muitas coisas: lençóis, casacos, roupas, e utilizava a pele dos coelhos para poder fazer várias coisas de pano também. E graças a isso, Hiraku estava mais civilizado. O inverno chegou, mas graças aos preparativos de Hiraku, estava tudo bem. Até Hiraku ter umas preocupações, tipo com sal, e que ele estava se sentindo muito solitário. E estava até com medo de esquecer como falar com outras pessoas. Então o inverno passa e os dogos filhotes cresceram, já tão grandes. E agora todos saem para a floresta e alguns dias depois eles voltam, mas voltam com suas parceiras. E por incrível que pareça, até um deles desceu um sarrafo e um rival para conquistar sua garota, hein? Um verdadeiro alfa. Só que os dogos não eram os únicos que tinham surpresas. A aranha que tinha saído também voltou com seus filhotes. E agora o Hiraku tá lascado, porque tem que alimentar todo mundo agora. Ele então decide aumentar os campos e cultivar mais para alimentar toda a família. E enquanto ele cultivava, Zabuton soou o alarme. E Kuro então o guia para o meio da floresta. E lá eles encontram uma garotinha de cabelos brancos chorando. Só que os animais estavam todos apreensivos com ela. Ela pede por ajuda, mas Hiraku, ingênuo, né, burro, cai na armadilha. E ela lasca a dentada no cangote do Hiraku e se transforma numa waifu vampira 2.0, hein? Os lobos que estavam ali não gostaram da atitude da vampira. Eles descem a
ataca, fazendo ela se transformar de novo em garotinha. Então Hirako questiona pra ela se ela é inimigo dele, e o motivo dela ter feito aquele ataque covarde foi porque ela precisava de sangue pra recuperar sua energia, senão a coitada iria de vala. Hirako fica todo sentimental e fresco, né, pros cachorros terem sido a pancada nela, então ele oferece uma mordida no pescoço novamente. Hirako questiona por que ela tá menor, porque da última transformação, né, ela tava maior. Mas é porque ela não sugou o sangue suficiente pra aumentar o plot, se é que você me entende. Depois da sugada mortal, Hirako mostrou a fazenda pra ela, e foi a primeira vez que ela viu plantas diferentes. Quando ela deu uma mordida no tomate, ela falou que estava muito gostoso. E Hirako fica feliz por ouvir alguém elogiar os seus esforços e os seus cultivos. E pra um cara que não gostava muito de pessoas, ele estava bem feliz por encontrar alguém que pudesse gastar tempo de qualidade. De noite, então, eles estão na cabana, ela se chama Lulu Shilu e estava pesquisando sobre as plantas medicinais. E até questiona pra ele se ela pode visitá-la algum dia novamente. Hirako tem medo de perder essa chance, pois ele não tem ideia de quanto tempo ele pode viver essa vida solitária. E então ele faz uma proposta para que ela possa morar com ele ali para sempre. Só que a Lu entendeu tudo errado. Ela entendeu que é aquilo, sabe? Casório. Porque ele disse para sempre. Hirako, percebendo a confusão, decide então realmente fazer a proposta para aquilo, para que ela casasse com ele. Sorrindo então, ela diz não. Brincadeira, ela diz sim, tá? Pronto, agora o cara tem tudo. Poder, uma gótica com um plot grande, uma cabana, um servo animal, tudo que o homem quer na vida. Agora só falta o Monza. Passado alguns dias, Hirako tem um flashback de todas as coisas que aconteceram, como Lu usando magia pra iluminar a noite e mostrando pra ele que o sol estava na cara dele o tempo todo. Lu e Hirako estão sentados conversando, até que o alarme é soado, e correndo pra floresta, Hirako tem um déjà vu, onde ele liberta uma garota anjo que estava sendo atacada pelos lobos. Enquanto isso, sorrateiramente Lu tenta fugir, mas a anjinha finalmente encontrou Lu. E devido a essa reação extrema dela, os cachorros a atacam de novo. Depois os três estão em uma cabana e a garota anjo fala que teve uma experiência bem ruim com os cachorros. E Lu afirma que ela também passou pela mesma coisa, pois magia não afeta muito bem eles e eles se esquivam bastante. Logo a garota anjo questiona quem é esse cara. E Lu, corada com vergonha, o apresenta como seu marido. A garota anjo se apresenta e se chama Tia, e ela veio atrás de Lu por causa da recompensa que ofereceram por ela. Pois quando Lu se frustrava que alguma mistura dela dava errado, ela começava a explodir tudo. E então Lu revela o motivo dela ter acabado ali. É porque ela estava fugindo de Tia, pois Tia é bem mais forte do que ela. Então Lu propõe a Tia que ela more ali também, e até promete que vai mostrar os campos e as colheitas pra ela. Depois disso, Lu mostra pra ela o pomar, os campos, e Hirako até mesmo ensina ela como colher repolho. E ele prepara um pouco salpicado com sal pra ela ali mesmo, e ela achou que estava bem delicioso. E depois de um longo dia de trabalho, elas se lipam usando magia, e na casa Tia experimenta um morango pela primeira vez. E Lu, implorando e forçando, pede pra ela ficar ali, pois seu corpo não aguentaria tudo sozinha. Sei não, mas sei lá, hein? E eles continuam trabalhando em suas plantações. E Tia questiona se eles poderiam plantar mais morangos. E Hirako fala que se ele expandisse mais o campo, eles não seriam capazes de acompanhar toda a colheita, pois eles estão atuando em capacidade máxima. Mais tarde, Hirako percebe que os filhos de Kuroichi já têm chifres. Decidido então, ele faz uma área para cães ao lado do pomar. E após finalizar o estábulo, ele percebe que alguns dos filhotes de Zabuton estão saindo para sua própria jornada. E Tia decide que também vai sair alguns dias. E passado alguns dias, Tia volta e trouxe consigo um bando de garotas. Elas são elfas que perambulam pela terra, pois sua casa foi destruída em uma guerra entre os humanos. Elas falam que procuram um lar para ficar para poderem repovoar sua raça. Tá, mas como é que elas vão fazer se não tem nenhum homem elfo ali? Hirako permite elas morarem ali, se elas se derem bem com os colegas de quarto, Zabuton e os Dogo. Então eles começam a fazer uma casa para as elfas morarem. E quando se trata de construções, elas sabem bem mais do que o Hirako. E em 10 dias a casa estava pronta. E Lu e Tia afirmam que é bem melhor que a casa que elas vivem, que deixa o coitado do Hirako triste, né? Mas ele está muito contente com a casa e deseja que elas possam viver seguras e felizes. Alguns dias se passam e, como forma de agradecer, a líder elfa decide fazer trabalhos de mineração e ferraria para Hirako. Primeiro, elas fazem a fornalha de terra para processarem o ferro e depois martelam o ferro derretido para processá-lo. E Hirako fica impressionada, até questiona para ela que elas podem fazer tudo. E ela diz que a única coisa que elas não podiam fazer era estabelecer
crescer e se reproduzir. E Hirako, todo fresco, fala que já resolvemos um, e sobre o outro ele preferiu não dizer nada pra não atrapalhar a agricultura, né? Eu não acredito no que eu tô vendo não, velho. Mas tá bom, seguindo a história, uma das elfas pergunta se ela pode usar trigo pra fazer pão. E enquanto eles estavam comendo pão, Hirako se questiona que agora que eles podem fazer pão, eles deveriam aumentar o campo de trigo. O que leva a perguntar a Lu se aquelas terras têm dono. E Lu diz que não, mas provavelmente aquelas terras estejam sob o controle do Rei Demônio. Contudo, se o que ele fez sozinho, sem apoio, aquela terra pertence a Hirako. E à noite as garotas estão se questionando como o Hirako conseguiu domesticar os lobos demoníacos, ou Infernal Wolves, e uma Demon Spider. E elas até se questionam se aquele solo realmente é bom pra cultivo, pois o Hirako tá cultivando muita coisa. Então provavelmente é porque o Hirako tem a mão boa pra agricultura. Enquanto isso, Hirako está em outra cabana pensando que faz tempo que ele não avança na construção do canal. No início do outro dia, logo de manhã cedo, Zabuton pegou uma abelha. Hirako pensa até em matá-la, mas fica com pena da bichinha e faz um abrigo pra ela. E em cerca de 10 dias já tinham feito uma colmeia dentro da pequena casinha que ele fez. E Hirako passa a tarde inteira preparando um reservatório, pra junto das elfas eles fazerem um canal. E usando a Arfal, ele faz blocos de pedra pra transportar a água e com seu martelo duro, lá ele, preenche todas as lacunas pra a água não vazar. Em um dia eles conseguiram transportar toda a água necessária para o reservatório, e isso ia permitir que eles conseguissem regar melhor as plantações. Mas o Hirako notou que o reservatório estava trazendo alguns peixes. Farm automática de peixe, hein? Diferente das lebres, esses peixes pareciam até normal, até um bem grande atacar o Hirako, né? Depois que Hirako mandou o peixe de vala, ele prepara uma refeição, só que tanto Lu quanto o Tia e as elfas estão meio receosas de comer esses peixes, pois eles são peixes da Floresta da Morte e se questionam se é seguro comê-los. E Hirako até oferece, mas elas só comem depois de Hirako comer. E Hirako fala que tem gosto de salmão, né? E as meninas perguntam assim, sabão? Comédia. E depois que elas experimentam, elas veem que o negócio é bom mesmo, hein? Depois disso, ele decidiu lavrar com a enxada pensando em arroz. E até que deu certo, mas ele decide agora que irá fazer um arrozal. Ele então prepara o campo, coloca água, separa as mudas e logo em seguida coloca todas as waifu elfas pra trabalhar. Pensa numa cena linda, ó, waifu agricultora 3.0. E quem ficou de olho nas pragas foram os filhos da Zabuton. Passado alguns dias, já estava pronto pra colheita, que foi bem rápido. E pra colher com a ajuda das elfas, foi mais rápido ainda. Logo em seguida, o arroz foi posto pra secar e tirar toda a sua umidade. E Lia o elogia por saber tanto sobre agricultura. E ele fica satisfeito por ter assistido muito Globo Rural antes de ir dessa pra jogar no Vasco. Depois do arroz seco, era hora de debulhar. Usando a Fal, ele faz uma debulhadora e depois o peneira. Depois passa no moedor pra tirar a casca e depois no pilão pra poder polir o arroz. E por último, o cozimento. As coitadas das waifus já estavam cansadas de todo esse procedimento. Mas quando ele terminou, fez os bolinhos de arroz que as waifu comeram e acharam horroroso. Mas Hirako sabia que era mentira, pois já tinha acabado tudo. Mentira, todo mundo gostou. Pena que o coitado do Hirako ficou sem. Decidido a expandir mais a plantação de arroz, eles começam a expandir. E após o trabalho, todas as elfas se limpam. Mas como raios isso aconteceu, meu Deus? Hirako, observando a limpeza das elfas, ele pensa consigo que seria uma mão na roda ter uma banheira para se limpar. Então ele começa a fazer o projeto para fazer a casa de banho. E as garotas até se questionam se eles não podiam fazer isso em um rio. Mas melhor não, por causa que no inverno é muito frio. Então eles começam a construção, iniciando pela fornalha, e fazem também uma banheira bem grande. E Hirako se questiona se está tudo bem tirar água do rio, usar e depois voltar a água suja de volta pro rio. Tia então sugere eles usarem slimes para limpar as impurezas da água. E Hirako até se questiona dizendo que não são eles a causa número 1 em morte de aventureiros. E Tia não faz a menor ideia do que ele tá falando. Tia então busca alguns slimes e coloca eles na área de purificação de água. E esse problema resolvido. Hirako tá ali separando a lenha e percebe que no tronco tem um cogumelo. E ele já tava meio abusado de comer o mesmo daquele cogumelo sempre. Então ele pega o martelo, bate em alguns troncos pensando em vários tipos de cogumelos. Passado alguns dias, a casa de banho já está pronta. E ele está na porta com as waifus mostrando como se faz pra banhar. Porém, elas não entendem e pede uma demonstração prática, se é que vocês me entendem. Então ele mostra pra elas. Vendo que aquilo era bom, elas decidem banhar também. E Hirako diz que
que vai sair pra elas banharem, mas todas elas concordam que aquilo é normal. E Hirako fica chateado porque ele está tão envergonhado que não conseguia relaxar. E fica chateado porque não teve muito tempo pra relaxar enquanto estava no banho. Tem jeito não, a carne só cai no prato errado. Alguns dias depois, os troncos que ele acertou com o martelo já tinham nascido cogumelos. Mas ele é interrompido pelo seu doguinho que achou 5 novas elfas. Hirako, tendo coração bom, permite que elas possam morar lá. E a líder das elfas, muito animada, fala que elas já vão iniciar um upgrade na casa das elfas. Então elas decidem começar os trabalhos. E para garantir o renascimento da sua raça e começar a fazer filhos também. E Hirako se questiona pensando, como é que elas pretendem fazer filhos? Pobre Hirako. E ele ainda pensa, pelo menos é bom ver elas otimistas, né? Quem estava de longe era Kuro, que estava observando essa cena. E ele lembra que antes de conhecer Hirako, ele nunca tinha perdido uma luta pra nenhum macho. Seu único desejo era viver livre. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, o Kuro foi derrotado. Depois disso, eles começam a viver juntos. E sua barriga foi crescendo e tudo o que ele queria era continuar protegendo ela. Só que paz nunca dura para sempre. E eles se deparam com Grappler Bear, o rei da floresta. Os dois ficaram bastante feridos, mas viveram. Contudo, não podiam caçar, pois estavam machucados demais. Até que um momento eles chegam no lugar mais perigoso da floresta, o centro, e eles viram um humano andando na maior paz, sem se importar com nada. Só que Kuro notou o poder gigante que vinha da sua ferramenta. Kuro fala que ele já tinha desistido da vida, mas Hirako deu abrigo pra eles, e ainda deu carne de Gateboa, que é uma fera muito forte daquela região. E sem desejo de lutar com Hirako, Kuro e Yuki decidem fazer dele seu mestre. E em pouco tempo a família cresceu, e Kuro também percebia que o harém de seu mestre aumentou bastante. O que levou ele a pensar que ele não era só um humano fraco qualquer. A única preocupação de Kuro é que seu mestre não percebeu ainda que eles são os lendários Inferno Wolves. Mas tanto faz pra ele. Finalmente o upgrade na casa foi concluído, então eles resolvem fazer um tour pela casa. Eles visitam a sala de estar, os quartos, a cozinha, um outro local para fazer diferentes comidas e até mesmo porão para estocar comida. E um quarto muito suspeito que tem uma tranca. E lá dentro desse quarto tem uma cama de casal. E Hirako nem sequer ousa pensar pra que serve aquele quarto. E finge que nem viu. É um homem de ouro, gente. Um homem de ouro. Vamos continuar na agricultura que é melhor que mulher, né? No dia seguinte, Tia e Lu chegam famintas. E Hirako vai fazer um prato novo, o curry. Ele já possui a maior parte dos ingredientes. Pra Lu e Tia parece bem fácil, mas o domínio do prato exige muito trabalho. Então ele vai atrás dos outros ingredientes. Ele então vai a uma parte da plantação que Lu não conhecia, pois era uma plantação sazonal de acordo com o clima. Ele colhe primeiro o cominho, responsável pelo aroma do curry, em seguida a cúrcuma, responsável pela cor, e entrega a cúrcuma para Lu e Tia para secarem usando magia. O próximo é a semente de coentro, que são moídas e utilizadas em pó, ou pode ser utilizado as folhas. E os Dogo tão curiosos, né, para saber o que o Hirako tá fazendo com aquela folha ali, né? E Hirako estende a folha assim pra eles, dão uma cheirada e são afugentados por causa da folha de coentro. Lu e Tia, que viram essa cena acontecer, já anotam para sua pesquisa, pois valerá a pena pesquisar. Os próximos ingredientes são a pimenta do reino e a pimenta caiena. Com todos os temperos em mão, é hora do preparo. Focadas na pesquisa, elas abandonam Hirako e somente Lia que vai ajudar Hirako com o curry. Eles fazem toda a receita, todos os preparativos, cozinham a carne e tudo mais. Só que Hirako está esquecendo do naan, o pão indiano. E após fazer uma montanha de naan, finalmente está finalizado o curry. E todas as garotas estão ali reunidas para experimentar o curry. E após elas experimentarem, ficou podre. Mentira, não só na agricultura, mas na cozinha o Hirako dá show. Com o inverno chegando, Hirako decide que precisam estocar madeira e se preparar para o inverno. Eles precisam de mais cobertores, pois Abuton irá entrar em hibernação e as elfas durante o inverno vão ficar envolvidas em outros projetos e na forja. Lu e Tia preservam alguns alimentos para o inverno, secando e defumando carne, pois no inverno os Dogos não caçam muito bem. E Hirako tá ali quebrando a cabeça e pensando em uma forma de preservar os vegetais utilizando neve. Primeiro ele empilha algumas caixas. As de cima ficarão os vegetais, que são cobertos com um lençol de neve, e as de baixo ficam vazias para coletar a neve derretida, e os legumes ficarem secos. Já de noite, Hirako está comentando com Lu que quer aprender magia, só que Lu explica que não é tão fácil assim, e fala pra ele que ele é único do jeito que ele é, pois ele foi o único a criar alguma coisa naquela região. Ele alimenta e cuida de todo mundo por causa
causa do seu trabalho duro e seu esforço. Logo o inverno chega e Hiraku, preocupado que eles ficarão muito tempo dentro de casa, ele faz jogos de tabuleiros como mahjong, xadrez e reverse. Ele explica as regras pra todo mundo. Lu e Tia então decidem resolver as suas intrigas entre as duas jogando reverse. Mas Lu não é muito boa e é muito trapaceira. Hiraku, andando pela casa, vê que as elfas estão jogando e os dogos estão ajudando no jogo. E tem 2 dogos jogando xadrez, o que mostra que eles têm um QI bem elevado. De longe parece muito fofo, né? Mas dá pra sentir a energia aterrorizante vindo deles. Lu, convencida que podia vencer de Kuro, o desafia pra uma partida de xadrez e perde miseravelmente. Coitada, mano. Tapada demais, tadinha. E em meio a uma partida de mahjong entre Lia, Tia, Kuro e Hiraku, Hiraku perde miseravelmente com menos 42.600 pontos. Hiraku e Lu ficam então no cantinho da tristeza, só pros perdedores. Imaginando que jogos de tabuleiro o dia todo não seria saudável, Hiraku então cria um boliche de madeira, o que era bem simples, mas foi um sucesso. Os dias de inverno se passaram mais rápido do que eles esperavam, e logo chegou a primavera, e toda aquela calmaria iria acabar em breve, pois algo ruim estava pra acontecer. Logo no dia seguinte, o alarme tá estralando de manhã cedo. Lu, Hiraku e Tia veem que é um Wyvern se aproximando da base. Sem pensar muito, o Wyvern dispara uma rajada de fogo, mas Lu e Tia defendem a base com um escudo. E com foco em defender os outros, Hiraku invoca a sua Fal, da qual se transforma em uma lança. E daí Hiraku mete o louco e não quer muita explicação e senta o sarrafo no coitado do Wyvern. E 2 vezes ainda, e na segunda o Wyvern cai dentro da floresta. Apesar de ter defendido o ataque do Wyvern, houve dano em algumas das plantações. Hiraku e sua gangue vão para a floresta e Lu até fala que é bem raro se encontrar um Wyvern desse tamanho. E Hiraku fica meio preocupado se alguém teria mandado esse Wyvern. Só que ninguém mandaria algo tão raro assim. E Hiraku já estava interessado em outra coisa, né? Óbvio que ele queria, né, almoçar o bichão, né? Então ele prepara um bife de Wyvern grelado com temperos da sua plantação. Prepara um cozido a vapor de carne de peito. E com o rabo ele fez um ensopado com legumes. E todo mundo, óbvio que ia adorar a comida do cara. O cara manja na cozinha, velho. E durante o almoço, Lu pergunta à Tia se ela seria capaz de bloquear um ataque daquela lança. A lança de Hiraku. Tia diz que seria impossível, pois o ataque da lança atravessou a barreira de 3 camadas de um Wyvern. Acho que já deu pra perceber que o Hiraku não é só um agricultor tunado não, né? Enquanto isso, no reino demoníaco de Galgard, no castelo do rei Tinhoso, os generais demônios Bizel, Randam e Gratz estão conversando sobre o Wyvern que foi derrotado com apenas 2 golpes vindo do chão. E Randam fica abismado, porque ele mal tinha aprovado o orçamento desse ano. Tá vendo só? Até Capiroto precisa de dinheiro pra destruir o mundo. A ideia de Randam é renunciar ao posto, pois os 3 teriam que lidar com essa situação para o pânico não se espalhar entre os habitantes do reino demoníaco. E enquanto isso, também no covil de Draime, um dragão azul tá conversando com seu servo. E esse dragão questiona se ele viu o que aconteceu, pois ele fala que se acontecesse com ele a mesma coisa, ele seria perfurado de forma limpa. Voltando pra fazenda, Hiraku tava pensando, caraca, mané, aquela carne de Wyvern, hein? Era tão gostosa quanto diziam. Só que ele estava descontente, né? Ele acha que faltou algo a mais na refeição, ou seja, álcool. E pensando nisso, a plantação de uvas já está no jeito pra colheita. Quem perde tempo é relógio, meu amigo. Então as waifus começam a pisar nas uvas e cantar pra manter o ritmo de pisar nas uvas. E vou admitir, é uma cena muito bacana. E de relance, adivinha quem está assistindo? O deus que o reencarnou, que tá levando umas ripadas da deusa da agricultura. E ela tá brava por ele ter punido a alma de um homem inocente por engano e depois tentar salvá-lo de forma sorrateira só pra mandar o coitado pra horrível floresta da morte. E ainda por cima deu a réplica da lança sagrada Grime pra ele. O maluco só faz burrada, meu amigo. Ela fala que a lança vai drenar a força vital dele e matá-lo. Coitado do Hiraku, dá azar até na segunda vida, mano. Mas o deus loirão deu pra ele um corpo super saudável, que se cura bem rápido. Só que a mulher, meu filho, tá peidada, tá pistola, porque a estátua que o Hiraku fez dela é um velho. E voltando pra nossa fazenda, o alarme tá soando de novo. E adivinha? Sim, outro déjà vu. Uma garotinha na floresta de novo. E ela é irmã de Lu, a Flora. Flora, que estava preocupada com o anjo que perseguia a sua irmã Lu, seguiu Lu até onde ele está agora, que é na base. E vendo essa situação, Hiraku permite que ela possa ficar ali por um tempo. E Lu até fala pra respeitar ele, pois ele derrubou um Wyvern e ainda é Lorde dos Inferno Wolves. Hiraku, ao ouvir esse nome Inferno Wolves, não sabia o que eles eram
eram lobos e questiona a parte do inferno, que é porque eles cospem fogo. Passado alguns dias, Flora vai embora para fazer os seus preparativos para mudar para a base. E um mês depois ela aparece ali novamente com um exército de criadas. Anne então se apresenta e ela fala que é a representante de todas as outras maids. Ela ainda fala que trouxe uma vaca. E Hiraku fica super animado porque agora ele pode fazer leite e queijo. Tia, que tá vendo essa cena, se preocupa um pouco, pois ela é a única da sua raça que tá ali sozinha. Tia então decide sair. Adivinha pra quê? Depois de alguns dias, Tia retorna com 3 anjas guardiães e os Lizardmen. Não, e o Hiraku fica super feliz, sabe por quê? Porque eles trouxeram uma galinha, sendo que ele devia estar feliz com outra coisa, né? As Waifu Maids são de uma raça especial de Oni. As Waifu Angels ficaram responsáveis pela segurança e os Lizardmen responsáveis pelos trabalhos que requer força do lado de fora da base. E agora, a base que era somente um homem está muito mais civilizada. E mais elfas chegam da floresta e, pasmem, todas garotas. Mano, tem homem não, doido. Não tem homem nessa raça de elfo, cara. Que é inclusive a mesma coisa que Hiraku pergunta pra elas. Só que elas nem se preocupam muito com isso não, porque todas querem jantar o coitado do Hiraku. Só que não vai rolar porque a única coisa que nosso homem Hiraku quer é a agricultura. Passado alguns dias depois, Hiraku chama todos os representantes das raças para uma reunião. Ele queria decidir um nome para o local, pois já está tão grande que agora é uma aldeia. E todo mundo dá ideia, só ideia podre. Até a aranha ter a brilhante ideia de colocar o nome da aldeia em representação à árvore que tem no centro da aldeia. E fica como Aldeia Taiju. E Taiju é árvore grande. Lembrando que a ideia veio da aranha. De noite eles fazem uma festa para comemorar. E todos nomeiam o Hiraku como prefeito. Pobre coitado, ele só queria cuidar das suas plantinhas. Na manhã seguinte, uma das sentinelas avisa que chegou um mensageiro do reino do Tinhoso. Um dos generais, sabe, aqueles que eu tinha falado anteriormente. Que é o Bizel, pedindo uma audiência com o responsável no comando. Bizel então dá uma garrafa pela familiarização. E ele tem uma mensagem do Rei Demônio. E Hiraku está preocupado caso o Rei Demônio queira que ele saia dessa terra. Então Hiraku decide oferecer 10% da colheita como impostos para o Rei Demônio. E Bizel arregala os olhos com muita surpresa e fecha o acordo imediatamente. E aí ficou acordado que tudo que é da colheita é dado 10% de tudo, só não ovos e leite. E Lu diz que de certa forma eles estão sob a proteção do Rei Demônio, pois eles pagam impostos. E Tia fala que a taxa geralmente é de 50% ou 60%. E Hiraku meio que obrigou a ser 10%. E também no acordo é dito que eles deveriam ir buscar os 10% de imposto. E eles indo lá receber esses impostos, faz eles reconhecerem que eles são uma vila. E basicamente eles acabaram de comprar a proteção do Rei Demônio. Enquanto isso, no Castelo do Tinhoso, os 3 generais estão reunidos para discutir a ideia de que a aldeia se submeteu à força militar do Rei Demônio. Deu ruim, clã. Mas eles ainda têm suas suspeitas. Mesmo que eles tenham poder para derrubar um Wyvern, eles acreditam que Hiraku e seu povo têm objetivos ocultos. E Bizel não tinha muita escolha do que fazer. O coitado foi pressionado até o limite, pois a princesa vampira e grande sábia Luluce estava lá e também o anjo da aniquilação, Tia, a mais forte dos anjos. Sem falar, é claro, que tinha um exército de High Elves e Infernos Wolves, mas o que deu mais medo para Bizel foi ele ser acompanhado por 3 anjos exterminadores. E ele já tava pensando que ia de vala, coitado. E Bizel ainda fala que não teve muita opção do que fazer, porque Hiraku sugeriu que eles ficassem sob a proteção do exército do Rei Demônio. E se não fizessem, eles iriam virar uma força inimiga. E aí, do lado bom, é porque as negociações foram amigavelmente bem sucedidas. Só que Bizel na hora, ó, tava com peidante na mão. Bizel ainda foi presenteado com uma caixa de maçãs, da qual Grátis comeu uma maçã e Bizel ficou surpreso pelo lenço que estava envolto à caixa, pois era um lenço que era feito da teia de uma Demon Spider. No dia seguinte, Draime, o governante dos dragões, aparece na aldeia de Taiju. Por serem vizinhos ali na parte do sul, eles decidem fazer uma visita amigável e trazem um baú com uma espada. Hiraku chama para entrar. Draime então entra em sua forma humanoide e vai para a casa principal. E começa a beber e comer e falar que não vai sair dali porque o sake é muito bom e a comida também. Logo a visita finaliza e, pensando em questões diplomáticas, Hiraku não acha muito bom receber os visitantes na entrada da aldeia e levá-los para sua casa. Então ele decide fazer uma casa de hóspedes. E assim se inicia a construção da casa de hóspedes. Hiraku fala que as coisas estão um pouco complicadas para os visitantes, pois as guardiãs anjos capturavam o visitante e quando o Zabuton tocava o alarme, os Lizardmen empunhavam armas e saíam como se fosse pra batalha. Longe de uma recepção adequada, né? Foi feito um sino pra Zabuton, no caso de visitantes. E quem ia recepcionar os visitantes seria Lu, Tia e Hiraku. E algumas
Onis, High Elves e Lizardmans. Pra caso o inimigo esteja disfarçado de visitante, né? E Flora iria vigiar os visitantes durante a noite. E foi bem rápido para que novos visitantes chegassem, que vieram de um lugar das montanhas ao leste dali, chamado de Aldeia Howling. Lu então conversa com eles e decide os levar para casa de hóspedes. Mas Tia levanta um questionamento de que talvez eles não sejam visitas, pois geralmente visitas sempre vêm com um presente, por isso o nível de hospitalidade foi reduzido para eles. O objetivo de Lu e Tia é descobrir o que eles querem ali, e o Hiraku pergunta para eles como é a Aldeia Howling, que é formada por pessoas feras que ganham a vida minerando ou caçando, e eles sobrevivem comerciando com uma aldeia humana através das montanhas. Mas houve alguns problemas e as negociações ficaram instáveis. E agora eles procuram alguém novo para negociar, e de fato, eles realmente queriam estabelecer relações comerciais. E no fim das contas, eles não eram inimigos. E as negociações deles envolviam bens físicos, pois eles não usam nenhum tipo de moeda na aldeia local. E Garf propõe a Hiraku que ele possa ir até a sua aldeia para fazer negócios, pois foi muito difícil para eles chegarem até ali. E o mesmo seria se Hiraku fosse para lá. Só que Garf levanta o questionamento de que Hiraku mora ali. Seria então muito mais fácil para ele andar pela floresta. Os Howling fazem prataria de minérios, talheres e tintas também. E Hiraku estabelece então relações comerciais com a aldeia Howling. O dia das negociações chega e até Hiraku quer ir, mas parece muito ruim se eles mandassem logo o superior para lá imediatamente. Em média levaria 10 dias para chegar até a aldeia Howling, mas Draime concordou em levar todos em troca de um barril de vinho, pois Draime tem ido regularmente à aldeia visitar e sempre traz consigo tesouros. Ele chegou à aldeia Howling e a galera já fica surtada, pois vê um dragão vindo em sua direção, mas era o pessoal do comércio. Alguns dias depois, eles retornam à vila, e Tia então relata a Hiraku que as negociações tinham começado mal lá na aldeia Howling, pois todo mundo tava meio receoso, mas depois que Tia ofereceu umas amostras grátis, todo mundo queria fazer trocas. Meu irmão, de graça só não aceita o tiro. Venderam até o vinho do pobre do Draime, e de como costume, alguns da aldeia Howling perguntaram se poderiam vir morar na aldeia Taiju. 20 pessoas no total, e adivinha? Tudo mulher, bicho. O fato é que nesse momento a aldeia precisa desesperadamente de mais homens, pois se continuar assim, a aldeia não vai ter futuro. Taxa de natalidade é complicada, né, boy? Mas Hiraku estabelece a condição de que pelo menos 2 jovens venham juntos. E logo as waifus chegam e trouxeram os 3 jovens, mais garotinhos ainda. E por incrível que pareça, as coitadas das dog waifu pensavam que iam ser tratadas horrivelmente, o que não aconteceu. Hiraku e Tia, enquanto observam as crianças correndo, percebem que Senna também pode usar magia. E aparentemente todos, literalmente todos podem usar magia, menos Hiraku. Mas assim, eu acho que o auge foi o Hiraku ser humilhado por um slime que pode usar magia e ele não. Depois disso, ele continua suas atividades diárias, até ser interrompido por um tremor na floresta. Uma das Guardiangel vem informar que um Grappler Bear e uma Blood Viper estão lutando no lado norte da floresta. Só que Hiraku já tem um plano para acabar com os dois, já sabe, né? Os dois vão tudo pra panela. Hiraku então se dirige para o local sendo carregado por uma Guardiangel. Ele pede para ser levado para baixo bem rápido e só mete a foice nos dois com um golpe show, janta e almoço garantida. Então, adicionando alguns temperos, ervas, vinho, ele faz um Grappler Bear braseado no vinho. E também faz Bloody Viper empanado. E admito que esse tá com a cara boa, hein? E Hiraku até fala que tem gosto de peito de frango frito. Dito isso, ele viu que faltava algo nesse prato. Então ele decide ir ao laboratório de Flora e pede um agente antibacteriano, algo que mate micro-organismos. Ele pega o agente com a Flora e segue para a criação da maionese, o acompanhante perfeito para frango frito. Prefiro ketchup, mas tá bom, né? Depois de fazer a maionese, Hiraku e Flora começam a fazer miso. Eles seguem o processo de criação e Hiraku até usa a FAO para mofar a soja. E depois de um longo processo de modelagem, eles embalam em barris e deixam envelhecer no porão, pois levará alguns meses. Ainda no porão, Lu chama Hiraku, pois eles têm novos visitantes. Um grupo de Elder Dwarfs liderado por Donovan. Eles estão interessados em conseguir álcool, e em troca disso eles oferecem tecnologia em transformação de álcool, visando transformar a plantação de Hiraku em vários tipos de álcool. Sendo assim, Donovan e seus homens começam a trabalhar no álcool imediatamente, e fazem o processo de destilação e criam whisky de milho. E assim, Donovan e seus homens ficam na aldeia e trabalham como cervejeiros. Para comemorar a chegada dos Dwarfs e Homens Fera, a aldeia faz uma festa de boas-vindas. E Hiraku, vendo que agora tem homens adultos na aldeia, resolve perguntar uma coisinha pra Donovan. Hiraku pergunta a Donovan se ele viu alguma garota que fez ele pensar, uau,
uau, ela é bonita. Só que ele fala que elas são muito novas e pelo menos elas poderiam deixar a barba crescer, pois esse tipo de mulher ali não é pra ele. Meu Deus do céu, cara, o que eu acabei de ouvir, bicho? Donovan fica envergonhado. Um cara barbado fica com vergonha de dizer isso em voz alta. Ah, tá. No dia seguinte, vem um dragão voando a 1000. E Hirako já se prepara pra descer a lança no lombo do safado. Mas Draime impede o voo do dragão, dando uma cabeçada nele. Porém, aparece outro, e dessa vez Hirako joga a lança, mas erra. E é impedido pelo serviçal de Draime, que lamenta pela confusão, pois os dois dragões que apareceram, Latismon, filha de Draime, e Grafalum, esposa de Draime, são aparentadas de Draime. Aparentemente, as fugas do Draime no meio da noite para a aldeia Taiju criaram suspeita nas duas, pois ele estava se esgueirando e levando tesouros também. Então, né, ficaram com suspeitó de ser Gaia, meu amigo. É chifre, menino. E Hirako entende que também deu burrada, pois ele ficava preocupado de Draime sair bêbado no meio da noite. E por isso ele fez uma casa para que ele pudesse ficar até amanhecer o dia. O que não deu bom, né? Aumentando assim mais ainda as suspeitas de Grafalum. Pois assim, tá parecendo que realmente tá acontecendo alguma coisa. Mas Draime afirma que esse homem, ele, nunca teria coragem de ter um caso. E pronto, elas ficam de boas depois que ele fala isso. Last se desculpa por quase incendiar a aldeia. E Grafalum se desculpa também por quase obliterar Hirako por apontar uma lança pra sua filha. Grafalum fica preocupada, pois ela pensou que nunca teria alguém que tivesse força pra dominá-los. E por isso, a relação com essa aldeia é tão importante. Por essa razão, ela desviou do ataque, o que na verdade não foi ela que desviou, foi Zabuton que pescou ela com a sua teia. E Grafalum fala pra Last morar ali por um tempo, para que esse poder não seja voltado para os dragões. Depois dos casos de família, eles partem e Last já começa a trabalhar na aldeia. Entretanto, os dragões são fortes em todos os sentidos, e até as galinhas e as vacas ficam com medo dos dragões. E os Inferno Wolves, os cachorros que desceu o sarrafo em todo mundo, têm medo dos dragões também. Pensando nisso, em toda essa força que ela tem, ela não é muito boa com as outras tarefas por causa da sua força. Hirako então pensa em colocar ela para recepcionar os hóspedes. No outro dia, Bizel está na casa de hóspedes e é recepcionado por Last, que está responsável pelas relações diplomáticas da aldeia, pois dragões possuem grande sabedoria, poder e ainda impõem medo. Bizel estava com muito medo, ele veio interessado em laranjas, mas por causa do medo acabou saindo com morangos, maçãs e peras. Inclusive, o maluco disse que nem será necessário contar porque tá de boa, tá sussa. E indo lá pro castelo do Tinhoso, os outros dois generais ficam abismados, pois a aldeia Taiju agora possui um dragão, e eles até pensam em enviar um espião, mas poderia ser considerado um ato de agressão. Contudo, Bizel tem um plano. Então Bizel manda sua filha, Flauren, para investigar a aldeia, para poder investigar o poderio militar que a aldeia possui. Logo, Flauren é recepcionada por Last, que já foi informada por Bizel que ficará ali por um tempo. Ela então vai mostrando a aldeia para Flauren, mas Last é interrompida pois precisa receber o mensageiro da aldeia Hollin. Flauren então faz o reconhecimento de toda a aldeia e até pensa que o exército demônio terá uma certa dificuldade em lidar com todos ali da aldeia, até ver os Inferno Wolves e as Demon Spider. Mas ela ainda não conheceu o mais forte da aldeia, o responsável por liderar todo mundo ali, o prefeito. Até que do nada, Flauren no meio da floresta encontra o prefeito, e ele pergunta pra ela se tá tudo bem, só que Flauren dispensa ajuda e é bem rude com ele, pois ela não precisa de ajuda de um humano fraco. Indo pra casa de hóspedes, Last fala que ele é o prefeito e tem força suficiente pra derrotar a Grafalum, mãe de Last. Aí Flauren lembra que não o cumprimentou e foi bem rude com ele, e agora o peidante dela ficou na mão, hein? Como de costume, Flauren começa a trabalhar na aldeia e se dá muito bem com Last, e por um certo tempo ela é muito formal com ele. Talvez o medo de ela ter tratado Hirako mal tenha gerado um pequeno trauma nela. A estação de outono chegou e é quando o tempo esfria um pouco e o pessoal pode trabalhar um pouco mais. Hirako está trabalhando e depois de sentir fome, ele vai almoçar com o pessoal. Ele menciona que sente falta de comer frutos do mar e todas as garotas ficam interessadas em saber do que ele está falando. Daí Hirako explica que sente falta de caranguejo, tamboril, bacalhau e outras coisas. Aí, meu amigo, quando o Hirako falou isso, as mulheres ficam tudo ensandecidas, tudo louca, querendo fazer todas as receitas que o Hirako falou. E daí se inicia uma busca por frutos do mar. Flauren menciona que existe uma cidade portuária ao sul, dentro dos limites do reino demoníaco,
demoníaco e Last propõe que possam voar até lá. E Flauren vai junto, pois ela já conhece um mercador que vive por lá. Depois de 3 dias, elas retornam trazendo o visitante Michael Goron, comerciante da cidade de Chachato, que trouxe consigo vários produtos marinhos da cidade. Mas Michael revela que sua visita tem 3 objetivos principais. Era cumprimentar o prefeito adequadamente e agradecê-lo. A segunda é sugerir mais oportunidades para comercializar mercadorias e fazer negócios. E o terceiro é se tornar o fornecedor oficial da aldeia Taiju. Assim, ele irá lidar com todo o comércio entre a aldeia e o mundo lá fora. Com toda a proposta discutida, ele vai embora para sua vila. Mas durante a sua viagem, Michael fica amedrontado até os ossos. E nisso ele relembra o que aconteceu com ele, sabe? No primeiro dia que Last e Flauren chegaram à cidade, elas queriam falar com ele sem ter hora marcada. É claro que ele iria recusar, pois para falar com ele é só com hora marcada. Mas sua intuição de comerciante o alertou dizendo que ele não deveria ignorar esse encontro. Se encontrando então com Last e Flauren, ele lembra que já conhecia Flauren da sua festa de aniversário. E Last se apresenta como um dragão, né? E óbvio que ele fica com cagaço, pois é um dragão, né, meu amigo? E Michael pensa sobre os riscos de negociar com elas, que são muito altos, mas ele não pode simplesmente ignorá-las. Então elas mostram as mercadorias a ele, e daí ele vê o real valor dessa negociação, pois são as frutas que entraram no reino demoníaco, e que estão muito famosas por lá. Depois disso, ele manda um dos seus funcionários buscarem as melhores mercadorias da manhã para que ele possa fazer negócio com elas duas, e também para arrumar os preparativos para Michael poder viajar. E o Michael tava pensando que as mercadorias iriam para a capital, mas na realidade elas vão para a aldeia Taiju, na Floresta da Morte. E aí ele vai conhecendo a galera, ele vai vendo que só tem gente lascada de forte. Porém, o único mais normal é o prefeito, pra ele, né? E esse foi o flashback de Michael enquanto ele retornava a Chachato. E ele agradece muito por ter conseguido sobreviver. E ele sabe que os lucros serão enormes, mas ele não sabe se o seu pobre corpinho vai aguentar a pressão. E com os frutos do mar em mãos, Hirako faz uma comida que todo mundo achou uma zoeira, gente, zoeira. Como sempre, nosso cozinheiro Hirako é excepcional. Alguns dias depois, de manhã cedo, o alarme é tocado, informando que tem um dragão sobrevoando na aldeia. O dragão dispara uma bola de fogo na floresta, e Hirako se sente desafiado. Então ele empunha sua lança e a joga contra o dragão, que desvia. Mas na segunda ele acerta o dragão e o dragão cai na floresta, que na verdade é uma waifu dragão, né? De novo. Ela é a irmã mais velha de Draime, Hakuren. E Hakuren fala que isso é culpa do Draime, porque deu a Last como noiva. E Hirako, que não sabia de nada, fica meio desconfiado. E por esse motivo, Hakuren foi lá para verificar com que tipo de pessoa Last iria se casar. Além de estar lá para aliviar a raiva da sua sobrinha tá casando primeiro do que ela. Só que o Hirako fica peidado, fi. Diz que se ela quiser vir brincar, pode, mas não deve causar problema pros outros. Mais tarde, na casa de hóspedes, Hakuren e Draime estão bebendo. E Hakuren questiona que Hirako tem alguns jogos divertidos, como por exemplo o Mahjong. Então eles decidem jogar, mas jogar apostado. Hirako até fala que ele não tem nada pra apostar. E por um infeliz pensamento, ele só lembra que dá pra jogar Mahjong, onde você perde e vai tirando uma peça de roupa. Eu sei, estranho, né? E o mais complicado é que Hirako queria manter as coisas na paz, mas as coisas acabaram ficando estranhas demais. Pois é, só ele que está perdendo. E em uma jogada de mestre, ele decide que irá acabar com essa humilhação. Porém, memórias ruins vêm à tona e ele se lembra que perdeu da última vez por causa da mesma peça. E infelizmente ele perde, e vocês já sabem o que aconteceu. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os generais estão discutindo que o dragão Hakuren foi avistado na aldeia também, e que agora eles têm poder o suficiente para conquistar um país inteiro. E o Rei Demônio, Galgard, não tá preocupado com isso não, filho. Ele tá preocupado com sua filha que tá na fase rebelde. Até porque eu vou me preocupar com a minha filha, né? Ao invés de me preocupar com a aldeia que tem um poderio militar maior do que o meu reino. Voltando para a aldeia, Hakuren se estabeleceu na aldeia. Novidade. E surpreendentemente, ela é muito habilidosa em qualquer trabalho, porém é preguiçosa. Sempre que ninguém está olhando, ela vai pro quarto ficar sem fazer nada. Só que ela ficou responsável por ensinar leitura, escrita e matemática, se tornando a professora da aldeia. No outro dia, 3 lamas aparecem e pedem por proteção, pois a caverna em que moravam foi atacada pelo Inferno Wolves e Demon Spider por engano. Tá bom, engano. Hirako então troca as gemas que elas trouxeram por algumas colheitas, e assim eles estabelecem negociações com as lâmias. Só que Hirako faz um pedido para que sempre que elas viessem, pudessem usar roupas, pois ele teve dificuldade para não encarar. Não encarar, né? Depois disso, as lâmias formaram o serviço de entrega lâmia, que transportavam produtos
períodos comerciais. Hiraku, percebendo então que a quantidade de negócios aumentou, ele decide aumentar as plantações. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, a princesa e outras 3 garotas estão preocupadas com o poderio militar da aldeia e se preocupam da aldeia estar fazendo Flauren como refém se necessário. Então a princesa decide que elas devem derrotar a aldeia e salvar Flauren. Enquanto Flauren está fazendo a contabilidade da aldeia, ela recebe uma visita de seu pai e ele veio comunicar a ela que a princesa Yuri está juntando forças e se preparando para uma campanha militar. Enquanto Flauren estava fora, as 3 filhas de outras famílias rivais decidiram encher a cabeça da princesa com meias verdades. E o seu pai informa que elas planejam atacar essa aldeia. Porém, Flauren se assusta, afirmando que ela mandou os relatórios para eles. Só que na verdade os relatórios eram tão ridículos que começaram a parecer irrealistas. Biziel até tentou convencer o Rei Demônio a colocar um fim nisso, mas o velho faz vista grossa pra filha e não dá, né? Flauren até diz que pode tentar convencê-las a não fazer isso, mas isso faria ela ser considerada uma traidora. Então a única coisa que Biziel pede pra Flauren fazer é impedir a invasão deles. E a invasão já é amanhã e conta com 300 homens. Biziel até pensa em pedir alguém da aldeia pra debandar as forças invasoras. Só que se forem descuidados com isso, podem descobrir e acabar destruindo o reino demoníaco. Resumindo, Flauren precisa demonstrar forças para os invasores sem mobilizar as forças da aldeia. Sendo assim, Flauren manda 3 lâminas em troca de 10 caixas de maçã, só para demonstrar um pouco de força, e funciona! Os soldados todos se cagam de medo e as garotinhas se congelam. Já na aldeia, Hiraku fica sem saber quem são essas garotas. E óbvio, né? Elas querem se mudar pra aldeia Taiju. Hiraku até questiona se elas estão fazendo isso por vontade própria, pois parece que as coitadas acabaram de desistir da vida ou algo assim. E a princesa demônio Yuri também está lá, pois aparentemente ela estava preocupada com as condições de Flauren. Então começa o tour pela aldeia, mostrando as plantações e tudo mais. E nisso as 3 nobres estão planejando escapar pela parte da noite, o que não dá muito certo. Após várias e várias tentativas de fuga fracassadas, elas ficam encarregadas de trabalhar junto com Flauren na contabilidade. Flauren e Yuri têm uma conversa e Yuri fala pra ela que a razão dela ter planejado fazer esse ataque foi porque ela estava preocupada com ela, pois Flauren tinha desaparecido do nada. Logo é hora da janta e todas as 3 estão bem acomodadas. Hiraku ainda estava meio preocupado sobre as 3 garotas se adaptarem corretamente, só que as preocupações foram embora depois delas se alocarem na contabilidade. E no dia seguinte, Yuri e as 3 garotas vão fazer trabalhos, e os garotinhos da aldeia vai mostrando pra elas ali como fazer os trabalhos. Depois de alguns dias, Yuri retorna ao reino dos demônios, e no castelo do Rei Demônio, ele tá preocupado, pois desde que sua filha voltou está diferente. Mesmo quando Galgard tenta conversar com ela, sempre parece que Yuri não tem tempo pra ele, e Biziel tenta reconfortá-lo, dizendo que logo ela amadurecerá, pois filhas tendem a se tornar adultas antes que os pais percebam. Só que o Rei Demônio entende errado isso aí, e ele pensa que sua filha tem um homem em sua vida e fica pistola, dizendo que vai achar o bonito e mandar ele de vala. Algum tempo depois, lá na vila se inicia a colheita da safra pré-inverno, o que resultou em uma grande quantidade de alimentos. E com essa grande quantia de alimentos, muitos não couberam no depósito. E daí Last propõe que os alimentos que não couberam no depósito, eles mandem um pouco pro seu pai. E Hakuren também diz que se for assim, ela quer mandar pros pais dela também, que é o dragão imperador Doze, que vive no norte, e a dragão furacão Haimailen, que vive no sul. Primeiro Last foi até Draime, e depois pra Chachato. E Michael pediu pra que ela derrotasse o monstro que estava atacando as embarcações comerciais. E assim ela o fez. Hakuren, que se dirigiu para o norte, no caminho encontrou algumas pessoas que queriam se mudar para a aldeia, sendo Ya, líder do grupo de elfos da montanha, que pedem para poder morar lá, pois na montanha estava difícil encontrar comida e sobreviver. Então Hiraku fica pensativo sobre isso, o que faz Ya pensar que ele não as quer ali. E muito pelo contrário, ele estava pensando onde elas iriam dormir até eles fazerem uma casa. O homem tem um coração de ouro. E assim, as elfas da montanha começaram a morar na aldeia Taiju. As elfas até que tentam conseguir comida caçando, mas falham miseravelmente. Enquanto ela se desculpa com Hiraku, ela percebe que ele está tentando fazer um vaso, o que parece outra coisa empilhada, sabe? Olha direito pra você ver. Só que o vaso que ele faz não dá certo. Então ele diz
diz que precisa de argila. E de boa vontade, Yá se oferece para encontrar argila. Afinal, ela e as outras viviam nas montanhas. Depois de alguns dias, ela retorna com vasos prontos e perfeitos. Só que enquanto isso, as High Elfas informam que encontraram uma entrada para uma masmorra ao norte, perto das montanhas. Então é enviado um grupo para explorar a masmorra. E enquanto isso, a casa de banho masculina já tinha sido concluída, onde os anões, Lizardmans e o Draime, quando estivesse lá, poderiam usar. E finalmente agora Hiraku pode relaxar. Só que enquanto nosso herói estava relaxando, as 3 nobres foram pegas no flagra, tentando entrar no banho masculino, hein? Pra ajudar a lavar as costas do prefeito e subir de posição. Contudo, são impedidas por Flauren, que diz que se elas fizessem isso, sabe o que ia acontecer com elas? Pois é, ia de vala. Pouco tempo depois, o grupo de investigação da masmorra voltou e solicita um grupo de extermínio para que seja enviado pra masmorra, pois havia uma Blood Viper na masmorra. E as elfas querem muito a carne dessa serpente, pois isso é muito importante para a sobrevivência do clã. O clã delas depende dessa carne, pois essa carne aumenta a vitalidade e melhora as relações entre marido e mulher. Já sabe, né? Sendo quase inverno, Hiraku propõe conversar com toda a aldeia primeiro, antes da caçada. O que dá tudo certo e eles conseguem a carne da Blood Viper. Logo o outono foi embora e o inverno começou a se aproximar. E tudo estava bem até um certo dia. Lu estava de cama, aparentemente está com um enjoo e um pouco de febre. E o apetite dela estava diferenciado, sabe? A mulher tá prêmio, meu amigo. Hiraku é danadinho. Desfrutando de outra manhã sossegada, Hiraku se alonga pra começar a manhã. E é quando Lu aparece para papear um pouco com ele. E ela já tá com uma barriguinha, hein? Após conversar um pouco com Lu, ele retorna pra sua rotina. Porque mulher não dá futuro, o negócio é agricultura. O Hiraku acorda sempre um pouco tarde, pois tem um motivo. As criadas Oni sempre acordam primeiro do que ele. E isso tava acabando com elas, porque ele acorda cedo, então elas tinham que acordar mais cedo ainda. Hiraku faz suas rondas pela casa e depois é hora do café da manhã. Não cabe todo mundo, então o café é dividido em 3 grupos. Primeiro, o Hiraku e os líderes, depois as criadas e por fim, quem não conseguiu chegar no primeiro ou no segundo momento, vai pro terceiro momento. E depois de comer, é hora de trabalhar nos campos. E ele sempre se depara com pragas diferenciadas nesse mundo, pois as que ele conhece até agora não apareceram nenhuma. E ao que parece, ao usar a FAO como regador, elimina as pragas do jardim. Com os campos expandidos, ele não consegue verificar todos, mas ainda assim ele fica muito feliz e satisfeito ao ver as plantações maduras. Logo chega a hora do almoço e muitas das pessoas que estão na aldeia não são acostumadas a almoçarem, inclusive as High Elves, que nem sempre conseguiam comer uma refeição por dia. Ô bicho, fiquei com dó da mulher agora, hein? Mas Hiraku, sendo o homem de ouro, fala que enquanto elas estiverem ali, nunca vão se preocupar com relação à comida. E enquanto ele almoça, ele sempre resolve problemas corriqueiros, sabe? E logo após o almoço, é hora de voltar a trabalhar. Mesmo tendo muitas pessoas por perto, ele ainda cuida de lavrar o campo e preparar as plantações, com a ajuda da FAO, que facilita tudo. Ele faz inúmeras coisas com a FAO e até mesmo armas para treinamento, pois as empregadas Oni insistiram em fazer um treinamento regular. Hiraku até tenta dar umas pancadas, mas mal consegue usar armas normais. Somente a FAO ele consegue usar tranquilo. Logo chega a hora do jantar e muito mais pessoas estão reunidas. E assim eles aproveitam para relatar coisas que eles querem que todo mundo ouça. Após descansar um pouco do jantar, é hora do banho. E ele fica muito feliz por poder conseguir banhar sozinho e relaxar. O homem é puro demais e muito fiel. Depois do banho é hora de relaxar. Mais ou menos, porque é aí que Hiraku começa a ficar apreensivo, pois as High Elf estão de olho nele pra preservar o clã. E Hiraku acha que elas estão ali pra manter a segurança dele. Hiraku está muito feliz com sua vida cotidiana e agradece ao Deus que lhe deu essa oportunidade. Seja dia ou seja noite, os anões estão sempre trabalhando na produção de álcool. Durante uma visita, Donovan solicita 3 vezes mais uvas para Hiraku. Enquanto ele pensa em como aumentar a produção de vinho, ele recebe a notícia de que um homem estranho apareceu. E Hiraku o encontra em frente à estátua dos deuses. E Lu reconhece como progenitor dos vampiros, Vargrife. Ele se desculpa por entrar na aldeia sem nem falar um oi, mas ele só queria dar uma olhada em volta e sair de mansinho. Porém, ele se sentiu atraído pela estátua do grande criador. E Vargrife fala que o conheceu antes de nascer, pois ele iria nascer com um corpo diferente, no caso com um corpo de vampiro. Ele diz que se tentou inúmeras vezes de lembrar do criador, mas nunca chegou tão perto quanto daquela imagem que Hiraku fez. Mas na real mesmo, Vargrife queria era a estátua que Hiraku tinha feito. Só que Hiraku não pode dar a estátua, pois ela pertence à aldeia. E Hiraku então propõe fazer uma nova estátua para ele. E Hiraku faz a estátua e logo termina. Vargrife gostou muito da estátua
estátua e logo logo vai embora da aldeia. Após isso, Vargreif volta para seu templo e lá ele troca a antiga estátua pela nova que Hiraku fez. E para comemorar a gravidez de Lu, Vargreif mandou um magnífico piano. Hiraku então decide colocar esse piano no refeitório da aldeia. Após as 3 nobres tentarem tocar o piano e não conseguirem por medo de quebrar, elas pedem um piano velho para Hiraku, que solicita a Michael que conseguisse esse piano para que elas pudessem praticar. Logo a primavera se foi, o sol brilhava forte, os vegetais pareciam mais brilhantes e coloridos, e Hiraku então decide fazer a sagrada pausa para o almoço. E ele até fala que agora ele tem bem mais conhecimento em agricultura do que quando começou a agricultura. Lu então aparece para os dois fazerem uma refeição juntos ali, e Hiraku fica bem confortado ao saber que algumas maids Onis sabem fazer parto, pois o Hiraku nunca pariu antes, então ele não sabe nada disso, né? Logo em seguida, as mulheres ali estão conversando sobre coisas de mulheres, filhos, e Lu fala que a coisa que mais incomoda ela é que ela não pode beber álcool. E é mostrada a cena muito engraçada que a Zabuton a 1000 fazendo roupinha de bebê. E eu achei fofo, decidi colocar aqui. Em um determinado momento, as 3 guardiãs angélicas aparecem e pedem para que Hiraku realize o desejo de tia e venda todo o álcool da aldeia, pois elas estão desistindo de beber por causa de Lu. Todas estão abatidas por não poderem beber. Porém, Hiraku as conforta falando que ele não vai vender, pois é demorado para produzir. E ela até fala que quanto mais envelhecer, melhor ele vai ficar. E os pobres dos anões estão em uma tristeza profunda, achando que todo mundo parou de beber, pois não gostam mais do álcool que eles produzem. E depois Hiraku explica a situação e eles compreendem tudo. E assim os anões decidem acelerar a produção mais rápido ainda, pois quando a galera puder beber de novo, vai tirar tudo do atraso. Hiraku vai ver como Lu está e todos aparecem para presenteá-la com alguma coisa. E até os doguinhos super orgulhosos com o coelho morto aparecem para dar de presente. E nesse mesmo dia, Lu entra em trabalho de parto. Todas as Maid Oni estão dando o máximo para fazer o que podem. E quando chegou a hora, Hiraku se encontrou em pânico por um tempo. Hiraku então se dirige para o buraco onde ele passou a primeira noite e ele até se lembra que queria um lugar para poder ficar sozinho. E pensando nisso, ele adormece e o tempo passou voando. E já era de manhã. Então ele vai para o quarto de Lu e ocorreu tudo bem durante o parto. E tudo o que Hiraku se lembra naquele momento é que em seu mundo original ele estava sofrendo de uma doença e estava sozinho. E o que ele mais quer é que seu filho nunca passe por isso. Logo se passa uma semana depois do parto de Alfred. Hiraku então se lembra de tudo que ele fez até chegar a este momento. E pensa consigo que ele deve fazer algo para agradecer a todos pelo trabalho duro que todos estão fazendo. Pensando nisso, ele cria medalhas de recompensa. E ele quer dar a todos como agradecimento pelo seu trabalho duro. Ele pensa dessa maneira, pois tudo que as pessoas queriam iam até ele perguntar se podiam ter. E lidar com todas essas transações se tornou meio impossível. Eles até pensam em trocar mercadorias, mas não funcionaria, pois cada um vê um valor diferente naquilo que gosta. Então, para começar, ele deu 3 medalhas para cada aldeão, menos para Kuro e Zabuton, pois a família dos dois é muito grande, então ele deu 30 medalhas. Alguns aldeões já compraram vinhos, outros móveis e afins, outros armas que o Draime tinha trazido como presente, e foi assim que as medalhas de recompensa foram introduzidas, o que resultou em Hiraku criar brinquedos e móveis sob medida. Já as crianças alugaram o prefeito por um dia para brincar, e finalmente é chegado a grande festa para comemorar o nascimento de Alfred. E durante a festa, Lu está com o martelo que Donovan deu a ela. Logo, Donovan e sua gangue aparecem trazendo um barril de vinho especial, e o martelo é exatamente para isso, para abrir o vinho especial. Estando amamentando, Lu ainda não pode beber, então Donovan decide guardar um pouco para o envelhecer, até que Alfred tenha idade para beber. E no castelo do Rei Demônio, as notícias se espalham. Os generais e o Rei Demônio estão comentando sobre o nascimento do filho de Hiraku, e eles pensam em como manter a relação amigável com eles, casando alguém do reino demoníaco com alguém da aldeia Taiju. E o Rei Demônio fica pistola, dizendo que Yuri não vai se casar com ninguém. Indo pra cidade, Michael está pensando em como parabenizá-los de forma correta. Na manhã seguinte, após a festa, Hiraku está olhando para o céu e é questionado se ele está de ressaca, só que na verdade ele fala que acabou de ter um sonho que não tinha há algum tempo. Dentro da casa principal, Hiraku é avisado que várias pessoas planejam se mudar para a aldeia, e todos ficam animados com a ideia de criar uma nova aldeia para acomodar mais pessoas, pois a aldeia os salvaram, e se alguém precisa de ajuda, eles não podem simplesmente deixá-los sozinhos. E assim, Hiraku e seus aldeões começam os preparativos para a nova aldeia. Até
Miraco executar o pobre do Drime. Brincadeira, galera. Se você ficou triste por causa do Drime, explode esse like nesse vídeo. O vídeo que apareceu aqui, hein, tá tão bom quanto esse. Então, ó, assiste lá, confia no pai que é sucesso.